Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre estruturas de armazenagem. Fique atento! Os tipos de estruturas de armazenagem são: o porta-pallets convencional, em geral, é feito de madeira, plástico ou metal e utilizado como base de apoio para produtos acabados, matérias-primas, sacarias, caixas, etc. Também facilita o transporte de uma série de itens menores de uma só vez. O pallet gaiola, ou palletainer, em geral, é utilizado para unitização de materiais diversos. É desmontável, permitindo a sua redução quando vazio. Também pode permitir empilhamento. Já as estantes leves são um sistema utilizado com mais regularidade, com prateleiras para armazenagem de cargas consideradas baixas e de pouca rotatividade. A capacidade de carga pode variar entre 50 e 300 quilos. O porta-pallets auto-verticalizado é aplicável em locais para alta densidade de materiais, pois permite que a empilhadeira se movimente longitudinalmente em eixos nas ruas, diminuindo, dessa forma, o número de corredores totais. Essa ação permite que os corredores sejam mais estreitos e, portanto, caibam mais estantes no armazém. No porta-pallets autoportante, a própria estrutura de armazenagem suporta toda a estrutura do armazém. No transelevador, a movimentação de materiais ocorre por meio de comandos de robôs. O transelevador se desloca pelo armazém, realizando toda a coleta e armazenagem dos materiais. Por serem menores que uma empilhadeira, aproveitam melhor o espaço disponível, além de não necessitarem de luz no armazém para o seu funcionamento. Bom, chegamos ao final. Espero que tenha contribuído para o seu amplo conhecimento e até o próximo vídeo. Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar sobre a tecnologia da informação aplicada à armazenagem. Vamos aprender? Todo profissional de logística, principalmente os voltados para a função de armazenagem, está preocupado com o aumento de produtividade da equipe e dos equipamentos de movimentação, com o controle de validade de produtos, com a otimização dos espaços de armazenamento e de estocagem, com o melhoramento dos fluxos internos do armazém, com a avaliação dos itens que podem ser estocados em área próxima e com a assertividade na acurácia de estoques. Para auxiliar todas essas decisões, há uma família de softwares que já está bem estabelecida no mercado, o Warehouse Management System, WMS, que em português significa Sistema de Gerenciamento de Armazém. No mercado, a sigla WMS é bastante difundida e bem conhecida pelos profissionais de logística. Ele é um sistema de gerenciamento de estoque, espaço, equipamentos e pessoas que, de forma inteligente, provê maior produtividade e menor custo para o armazém. No momento da entrada de um produto no armazém, os produtos dão entrada no estoque por meio de leitores de códigos de barras, terminais ou digitação manual. Nesse código, há uma série de informações, como peso, cubagem e configuração de embalagem do produto. Na estocagem, o WMS já pré-configurado tem o layout do armazém em sua programação, informações sobre espaços físicos úteis e possíveis posições de estocagem, incluindo as suas restrições. Com base nessas regras, o próprio software escolhe a posição de estocagem de um novo produto ou uma já existente. No gerenciamento de estoques, o WMS monitora os níveis de produto em cada ponto de estocagem do armazém. É possível incluir estratégias de ressuprimento de cada produto para cada posição conforme padrão de consumo, incluindo emissão automática e eletrônica de ressuprimento para fornecedores, conhecido como e-procurement. No processamento de pedidos e retirada, esse software também apresenta estratégias para sua coleta, incluindo estratégias de envio, por exemplo, considerando obsolência e depreciação de produtos com validade. Na preparação de embarque de materiais, esse sistema se destaca por organizar o pedido de vários clientes simultaneamente, de forma que o operador
otimize a rota de coleta por zonas de ação, realizando a coleta desses pedidos em blocos e não pedido a pedido. Dessa forma, o WMS é um sistema que auxilia a administração dos armazéns, principalmente em operações mais complexas. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Um armazém apresenta diversos equipamentos. É importante destacar que essa lista pode se estender dependendo da especialidade do armazém. Vejamos os equipamentos móveis de pequeno porte. São aqueles que devem ser guardados ao final do dia de trabalho. São os equipamentos de transporte horizontal. Observe agora alguns outros exemplos de equipamentos manuais. Vamos falar agora sobre equipamentos fixos de pequeno porte. Geralmente, podem ser representados por estantes. Os exemplos mostrados são para a realização do picking. Veja agora os equipamentos de movimentação vertical. Este equipamento é a mais simples de empilhadeiras. Ele auxilia a movimentação de pallets em níveis verticais. Temos também as empilhadeiras pantográficas, equipadas com pantógrafo, mecanismo que transporta a carga para mais distante do centro de gravidade da empilhadeira, ideal para estantes de dupla profundidade. Já este é o mastro retrátil, mais estável e com menor necessidade de contrapeso, o que faz com que o tempo e o dispêndio de energia sejam reduzidos. A menor necessidade de contrapeso permite maior capacidade de empilhamento, bem como tráfego em corredores mais estreitos e mais altos. Outro destaque considerável é a localização do operador, o que permite melhor visualização no posicionamento de carga na estante. Agora podemos observar alguns outros exemplos de empilhadeiras elétricas. Temos ainda as empilhadeiras combustão, geralmente indicada para uso em locais com grande fluxo de ar, por emitir gases tóxicos. Elas são mais robustas e com maior capacidade de carga se comparada à elétrica. Vamos falar agora sobre esteiras e transportadoras. Esteiras transportadoras fixas são equipamentos dotados de uma correia, fita ou tela metálica que é utilizada para transporte de grandes quantidades de material em uma alta frequência. Permite redução do tempo de movimentação de equipamentos móveis, bem como de trânsito de pessoal. Já as esteiras transportadoras móveis apresentam as mesmas finalidades da esteira fixa, mas pode ser dobrada para facilitar sua guarda. Os transportadores de roscas são utilizados para transporte de materiais pulverizados, como, por exemplo, grãos do setor de agricultura. Eles são depositados nas frestas da peça em espiral e, por meio de rotação do eixo longitudinal, são movimentados adiante do equipamento. E para encerrar, vamos conhecer o sorter, um sistema selecionador adequado para produtos de alto valor agregado, pequenos volumes e embalagens semelhantes. O sorter é um sistema altamente eficiente, porém tem um altíssimo custo de implementação. Olá, alunos! Nesse vídeo vou falar sobre o papel de um armazém na função estratégica de uma empresa. Vamos aprender? Os armazéns apresentam algumas funções estratégicas, que são divididas em estruturas escalonadas e diretas. A estrutura escalonada é representada por uma rede, possuindo um ou mais armazéns centrais e outros mais próximos às áreas de mercado. Já na estrutura direta, o centro de armazenagem é um único local central, em que os produtos são expedidos diretamente para o cliente final. Nas estruturas escalonadas, em que os estoques são posicionados em vários elos da cadeia de suprimentos,
A principal vantagem é permitir atendimento rápido às demandas dos clientes. Há ainda outras vantagens, como permitir uma redução de custos de transportes. Na estrutura direta, quando há um centro de distribuição que recebe pedidos de diversos fornecedores, ele pode realizar um mix de diversos fornecedores para um único pedido, customizando os pedidos dos clientes. Essa é uma vantagem clara para os clientes, que passam a receber um único carregamento de pedidos e que outrora poderiam ser executados por vários carregamentos distintos, aumentando a complexidade logística. Outra função de um centro de distribuição é o Transit Point. Este se diferencia do centro de distribuição tradicional por não apresentar estoques em sua instalação. Os fornecedores entregam as mercadorias, que são automaticamente fracionadas em pedidos menores e carregadas em veículos que fazem as entregas porta a porta. Portanto, os pedidos já têm destinos finais definidos. Uma das restrições a esse modelo é a necessidade de um fluxo intenso de produtos, de forma a justificar sua estrutura com volumes intensos de entrada e saída de mercadorias. A visão de cross-docking é muito semelhante à de Transit Point, embora esta já envolva o formato de múltiplos fornecedores transferindo mercadorias para um CD. Os varejistas são grandes adeptos desse formato. Por último, há o modelo de Merge in Transit, que é uma combinação do conceito de cross-docking com just-in-time. Esse modelo tem sido aplicado prioritariamente à distribuição de produtos de alto valor agregado. Nesse caso, os diversos componentes de um produto são detalhadamente controlados de forma a coordenar sua entrega em um único centro de distribuição, que tem a função de montar e customizar os produtos finais apenas nas últimas etapas do processo, muito perto da entrega do pedido final do cliente. Nesse modelo, os controles de fluxos e sistemas de informação são essenciais para o seu sucesso. Essa é a postergação do inglês postponement. Ela versa que a customização ou personalização do produto acabado deve ocorrer apenas no final da cadeia de suprimento. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado na sua compreensão e até o próximo! Olá! Eu quero te perguntar se você sabe como gerenciar incertezas no planejamento logístico. Vamos aprender? Acertar a demanda é uma tarefa muito difícil. Na tentativa de uma maior precisão, busca-se por modelos estatísticos, prever o padrão de consumo de determinado produto. Sabendo, no entanto, que essa será uma previsão com grandes chances de erro, a logística se direciona para os chamados estoques pulmões, ou estoques de segurança. Esse tipo de estoque tem a responsabilidade de evitar a falta de produtos diante das incertezas inerentes à curva de demanda de produtos. A primeira dificuldade está em determinar a curva de demanda com precisão, pois é quase certo que encontremos diferenças entre a demanda real e a previsão de vendas. Esforços na tentativa de aprimorar a acurácia das previsões, empregando técnicas quantitativas e qualitativas e análise de cenários, são essenciais para diminuir os custos gerados pelo excesso ou falta de estoques. Vamos falar agora sobre as incertezas da oferta. Usualmente, as incertezas na oferta de produtos podem ser divididas, basicamente, em pequenos subgrupos. A incerteza no lead time são os atrasos no ressuprimento de produtos e matérias-primas e são causados pelos mais diversos fatores, tais como quebra de máquinas, greves nos setores de transporte e falta de estoques do fornecedor. Dessa forma, é fundamental gerenciar a magnitude e a frequência desses atrasos, a fim de parametrizar o sistema de gestão de estoques do armazém. Usualmente, nos deparamos com dois custos que sempre estão presentes nas decisões de estoque, mas que podem trazer impactos à área de armazenagem. O custo da falta, que geralmente está associada à não realização da venda de determinado produto,
além da margem de contribuição que a empresa deixa de lucrar com uma venda. Esse custo também é muito associado a um fator intangível, a imagem da empresa de não vender determinado produto. Diante de todas essas dificuldades, muitas empresas acabam não tendo muitas opções e preferem manter estoques em determinado armazém a fim de não depreciar sua imagem ou não perder vendas. O outro custo é o custo do excesso, que é justamente o custo de manter mais produtos em estoque do que o necessário. Bom, espero que eu tenha ajudado nos seus estudos e até o próximo vídeo. Um destaque muito importante é a etapa de separação de pedidos ou picking. Essa atividade é responsável por separar e embalar os pedidos finais que seguirão para os consumidores. Estima-se que, em média, 60% dos custos de armazenagem estejam concentrados nessa atividade. Esse alto custo é justificado pelo alto controle na conferência e exatidão dos pedidos. Qualquer falha nessa etapa pode representar severas falhas operacionais e incorrer em grandes retrabalhos. O aluno não deve confundir os custos logísticos de uma forma geral. Os custos logísticos são divididos aproximadamente em 62% referentes a transportes, 20% a armazenagem e 18% de mais custos. Desses 20% da armazenagem, estima-se que 55% referem-se ao picking ou separação. A ilustração apresenta o gráfico com os custos de picking nas operações de armazenagem. Pode-se observar na figura o quão significativa é essa atividade. Olá, alunos! Eu fiz esse vídeo para falar sobre as instalações de armazenagem. Vamos lá? Conceitualmente, os armazéns podem ser definidos por tipos. Eu vou citar exemplos de alguns mais comuns. O almoxarifado é o tipo de depósito próprio ligado à movimentação interna de uma empresa, destinado à guarda, proteção e controle dos diferentes insumos consumidos durante o processo de transformação. Podem ser divididos em almoxarifado de matérias-primas, de componentes e sobressalentes, de produtos em processo, de produtos acabados e de ferramentas. O depósito é uma área própria, pública ou contratada de terceiros, alfandegado ou não, destinado a estocagem, guarda, proteção e controle de materiais acabados, destinados a consumo ou a transformação futura, ou ainda para possibilitar a consolidação de lotes a serem despachados, por períodos de interesse da empresa. E, por fim, os centros de distribuição, que à medida que a quantidade de linhas de produtos consumidos aumenta, há um aumento da complexidade em gerir esse armazém e também há cobranças para torná-lo mais eficiente. Dessa forma, um centro de distribuição é um armazém que facilita a distribuição de produtos de forma a prover agilidade na entrega do produto final. Além disso, um armazém pode ser temporário quando construído para um determinado fim e com prazo para desmobilização, vinculado a um cronograma. Ou pode ser permanente, geralmente associado à construção de armazéns com estrutura de alvenaria, que requer fundação e estruturas mais robustas. Além de todas as escolhas acima, a empresa precisará definir algumas outras variáveis, tais como o material a ser armazenado e o tempo de espera para receber o material. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, bons estudos e até a próxima! Olá! Nesse vídeo vamos estudar o contexto da armazenagem. Vamos lá? Os primeiros relatos de armazenagem datam de épocas em que as populações se preocupavam com o estoque de alimentos em celeiros e galpões, principalmente para mantimentos que seriam consumidos nos meses seguintes ou até negociados em feiras populares.
Durante a Revolução Industrial, no século XIX, a atividade de armazenagem emergiu com maior relevância para a produção de bens. Nesse momento, surgiram várias outras atribuições para essa área, considerando os insumos necessários para a produção em massa. O exemplo mais clássico dessa situação pode ser representado pelo minério de ferro e pelo carvão, insumos essenciais para a produção fabril da época, que muitas vezes eram extraídos em locais distantes dessas fábricas, tornando a atividade de armazenagem um setor essencial para a produção sem interrupções. Com o passar dos anos, esse tipo de atividade foi sendo incorporado ao conceito mais amplo, que hoje entendemos como logística, percorrendo seu caminho no conceito de logística integrada e, mais à frente, na gestão da cadeia de suprimentos. No mundo dos negócios, a importância da armazenagem tem destaque na definição de logística empresarial. Nesse contexto, não é surpresa imaginar que a armazenagem se tornou foco de muitos estudiosos, que passaram a não mais encará-la como um pequeno galpão anexo à produção, mas sim como uma forma de prover diferenciação e aumento do nível de serviço ao consumidor final. Outra coisa importante é diferenciar os conceitos de armazenagem e estoque. Apesar de muito semelhantes, a armazenagem se refere à guarda de produtos acabados, semi-acabados ou até matéria-prima, enquanto o estoque se refere à gestão de materiais que estão sendo armazenados. Qual produto vencerá primeiro, localização desses estoques, estratégias de estoque de segurança ou de aplicação imediata. Bons estudos e até a próxima! As instalações de armazenagem de produtos são diversas e possuem diferentes tamanhos e finalidades. Por exemplo, no bairro da Penha, zona norte do município do Rio de Janeiro, há um grande complexo de armazéns, chamado de Cargo Parque. Estes armazéns são muito grandes e as empresas que alugam possuem operações e abrangência nacional, como a empresa L'Oréal. Outro exemplo que podemos dar é o Centro de Distribuição das Casas Pedro, no bairro de São Cristóvão, também na zona norte do município do Rio de Janeiro, que é um CD consideravelmente menor e destinado a produtos alimentícios. CDs de produtos alimentícios possuem dificuldades extras, como, por exemplo, a higienização dos ambientes, precisando de dedetizações e desratizações diárias, assim como a realização destes procedimentos na rua toda. A integração da armazenagem com os transportes também é bem variada em ambos os exemplos. No caso da operação da L'Oréal, o CD possui docas grandes, bastante espaçoso para grandes caminhões entrarem, manobrarem e até mesmo esperarem para serem carregados. Já no caso da Casas Pedro, o CD possui docas consideravelmente menores, não cabendo, por exemplo, caminhões do tipo bitrem. Em vez disso, como eles precisam reabastecer as lojas por vezes mais de uma vez ao dia, acabam optando por vans, o que facilita e muito a logística específica deles. Inclusive, a rua do CD das Casas Pedro é pequena e haveria grande dificuldade para caminhões manobrarem e conseguirem entrar no CD. Este é mais um argumento a favor da utilização de veículos menores e que também não possuam restrições de circulação em centros urbanos, pois as pequenas lojas não possuem grandes docas e carretas não conseguiriam estacionar sem levarem multas. Como a operação deles se restringe ao estado do Rio de Janeiro, esta estratégia logística funciona de forma bastante efetiva. No entanto, no caso da L'Oréal, que precisa disponibilizar seus produtos no Brasil inteiro, há necessidade de envio de cargas consolidadas em grandes caminhões para que a operação seja lucrativa. Dessa forma, a estratégia adotada também se mostra efetiva, pois indica grande quantidade de produtos com bastante valor agregado,
sendo distribuídos para vários outros CDs no Brasil todo. Nestes breves exemplos, discutimos macroestratégias de administração dos CDs e de cadeias de suprimentos. Neste sentido, muitos detalhes operacionais precisam ser definidos para que a estratégia possa ser viabilizada.